Em relação aos processos que envolvem glândulas salivares, numere a coluna da direita de acordo com a correspondência com a coluna da esquerda. Questão longa, mas não é uma questão difícil, né? Se a gente começar a ler as afirmativas, não é uma questão difícil. Então vamos para a primeira aqui. A primeira, né, é essa aqui, ó. Processo inflamatório que envolve as glândulas salivares cometidas pela irritação mecânica dos cálculos salivares. Obviamente que a gente pega essas afirmativas, qual que é? 3, cialolitíase. Então, sem muito problema, né? A segunda, desordem não inflamatória, que comete glândulas salivares maiores, frequentemente associada a uma desordem sistêmica subjacente. O que é isso, gente? Isso seria cialoadenose, né? A segunda aqui, ó. Então, não inflamatória, desordem não inflamatória. Poderia estar mais completo se falasse não inflamatória e não tumoral ou não neoplásica. Terceira, processo inflamatório que envolve as glândulas salivares e exporta infecções bacterianas ou virais. Isso é cialadenite. Ah, Darcy, então, por exemplo, cachumba é uma cialadenite? Sim, com certeza. Cachumba é uma cialadenite viral, parotidite epidêmica, né? A quarta, exame utilizado para se avaliar a quantidade de saliva produzida pelo paciente em um determinado período de tempo. Cialometria, né? E a última, exame empregado quando se quer avaliar o aspecto radiográfico dos ductos e do parênquima das glândulas salivares. Cialografia, tá? Então não era uma questão difícil, tá? Uma questão bem tranquila, sem grandes dificuldades, né? Bem sossegada. A nossa primeira questão, que é uma questão de ordenação de parágrafos. Gente, para quem ainda não fez esse tipo de questão, quem não estava nas outras aulas, é uma questão muito a cara da banca UFPR, certo? E esta extremamente nova foi de uma prova aqui aplicada para o cargo de nível superior, né, neste ano de 2022. Então, eu quero mostrar para vocês um detalhe que pode fazer total diferença na hora de você acertar esse tipo de questão, certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Questão 1. Então, vamos lá, tá? Olha só. Nessa minha primeira questão, que é uma questão, como já falei, de ordenação de parágrafos, a banca fala o seguinte: considere o seguinte trecho inicial do parágrafo de um texto extraído da revista Super Interessante. E aí fala assim, vamos lá, aqui é o início, aqui digamos é o parágrafo 0 do nosso texto. Nos anos 1960, uma equipe de arqueólogos encontrou 13 corpos enterrados no Vale do Sado, no sul de Portugal. Show de bola, gente. Beleza. Então, olha só, o meu início de texto, ele fala que nos anos 1960, uma equipe de arqueólogos encontrou 13 corpos enterrados no Vale do Sado, no sul de Portugal. E aí, ele pede, né, como toda questão, para a gente dar seguimento a este texto e como é que a gente vai fazer aqui. Gente, muito cuidado, tá? Tenta lembrar como é que a gente faz essa associação. Se porventura eu colocar o número 1 aqui, eu preciso então procurá-lo aqui. Que esta é a primeira coluna. Então a gente já vai dividir, porque precisamos ter muito claro aqui como preencher e chegar a essa alternativa. Então, ó, esse vai ser o primeiro parágrafo, tá? O primeiro parágrafo que eu quero dizer, gente, é este aqui. É isso aqui. Ok? Então, se, por exemplo, esse vai ser o último. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto item. Não vou nem dizer parágrafo, vou dizer item, tá certo? Eu tenho o primeiro item, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, se por acaso eu coloco aqui o número 5, significa que este vai ser o último. O último, ok? Se eu coloco aqui 1, significa que esse vai ser o primeiro, ou seja, ele vai vir imediatamente depois do que foi dito lá em cima. Se, por exemplo, esse daqui for o primeiro, significa que logo depois do enunciado vai vir isso aqui. Vai vir isso aqui. Então, cuidado. A gente tem que perceber como fazer o preenchimento para não perder, né, a marcação das alternativas. Então, a gente vai separar aqui os meus itens. Então, o primeiro item é este. Este é o segundo,
Este é o terceiro, quarto e quinto, certo? E aí, o que é interessante? É interessante que você olhe logo, deixa eu puxar mais para cá, é interessante que você olhe logo em quais colunas eu tenho o número 1. Em quais colunas eu tenho o número 1? Por exemplo, ó, aqui no primeiro item, né? Eu não tenho nenhum número 1. O que significa isso? Significa que, com certeza, este não é a sequência do que a gente viu acima. Eu não vou utilizar como continuidade, né? Esse aqui seria o 0, não vou nem colocar assim, né? Esse aqui seria o 0. E aqui, ó, eu não posso dizer que ele virá logo em seguida. Ele não tem como ser o item 1. Por quê? Porque se fosse, eu teria ao menos, houvesse a possibilidade, eu teria ao menos um aqui, ok? Já que no item, né, no segundo trecho, eu tenho o número 1 aqui e o número 1 aqui. Percebem? Então, há uma chance de aqui, ó, eu ter a continuidade. Beleza? Vou deixar aí por enquanto. Aí agora vamos para o terceiro item. Ó, o terceiro item, gente, sem chance de ele ser o primeiro. Sem chance dele ser a continuidade. Estão vendo, ó? Aqui é 5, 4, 3, 3, 5. Então, aqui não vai ser o nosso primeiro parágrafo de continuidade. Não tem como. Não pode estar aqui. Ou seja, este daqui não tem como ser a continuidade, ok? Aí aqui, ó, no meu quarto item, eu tenho número 1 e número 1. Então, há uma chance. E eu já estou vendo aqui no quinto que há uma chancezinha também. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora que a gente já viu quais são as possibilidades, vamos dar uma olhada. Ó, segundo, a gente já olhou, vamos olhar o quarto e o quinto. No quarto, eu tenho assim, ó. O arqueólogo Manuel Farinha dos Santos tirou fotos em preto e branco. Eu vou acompanhar o que eu tenho aqui na leitura, certo? Então, vamos lá. O arqueólogo Manuel Farinha dos Santos tirou fotos em preto e branco com a câmera analógica. As fotos foram encontradas e reveladas recentemente. Gente, não ficaria ruim, perceba. Eu vou até descer com um trecho, gente. Eu vou até sumir com isso aqui por enquanto, só para ficar mais próximo de nós, para a gente comparar aqui. Olha só. Olha só. Nos anos 1960, uma equipe de arqueólogos encontrou 13 corpos enterrados no Vale do Sado, no sul de Portugal. E aí, digamos, se eu colocasse aqui o número 1, né? Então, eu ia continuar minha sequência daqui. O arqueólogo Manuel Farinha dos Santos tirou fotos em preto e branco com a câmera analógica. As fotos foram encontradas e reveladas recentemente. Não ficaria ruim, ok? Só que aí, olha o detalhe. Olha que interessante. Esse meu item 5 aqui, olha só. Após a análise das imagens e visita ao sítio arqueológico, um grupo de pesquisadores da Suécia descobriu que pelo menos um daqueles corpos foi mumificado. Perceba, no meu primeiro item, né? No meu primeiro item eu falo, isso torna a múmia mais antiga, de que se tem notícia. No item 2 eu tenho, os esqueletos estavam em covas de 8.000 anos. No item 3 eu começo, e pasmem, o recorde anterior não era do Egito. Aí veja, no item 1 eu tenho que, nesse item 4, perdão, eu tenho que o arqueólogo tirou fotos e o único item que faz referência a estas fotos está aqui. Gente, este é o clique que eu quero deixar aqui com vocês. A banca UFPR, ela com frequência está usando esse tipo de coisa, né, como a cereja do bolo que vai resolver a tua questão. Perceba, eu ainda não posso, inicialmente, te dizer qual desses aqui vai ser o primeiro parágrafo, porque tanto ficaria legal, ó, esse daqui, quanto ficaria interessante esse daqui, por exemplo. Os dois ficariam interessantes, mas olha o que a gente vai ver aqui. Concorda que, se eu digo que o arqueólogo Manuel, ele tirou fotos em preto e branco, e que em seguida eu tenho, após a análise das imagens, concorda comigo que, se isso aqui for o 1, isso aqui vai ter que ser o 2. Se isso aqui for o 2, isso aqui vai ter que ser o 3. Se isso aqui for 4, esse aqui vai ter que ser o 5.
Até aqui tudo bem? Essa parte visualiza que eu tenho que ter este e em sequência este. Precisam ser números sequenciados aqui. Então eu preciso ter uma sequência no meu finalzinho aqui, né? Ou seja, aqui, ó. Olha só. Gente, esse que é o pulo do gato, tá? Para resolver este item. Ó, aqui, nesse pedacinho, eu preciso ter uma sequência. Eu preciso ter, tipo, 1, 2, ou 2, 3, ou 3, 4. Perceberam isso? Deu para visualizar que aqui eu preciso dessa sequência? Preciso desse sequenciamento de números colados mesmo? Pois é. E aí, então, eu vou agora observar este final. Olha só. Sem condições, gente, de ser este aqui o número 1. Sem condições. Percebe que não tem como? Porque se isso aqui for o número 1, como é que você vai primeiro falar após as imagens, mas depois é que vai citar que tirou essas fotos? Percebe que não tem como? E também assim, né? Como é que eu vou falar de imagens que eu nem citei ainda que foram tiradas? Então, eu já realmente elimino a letra A. E aí agora, dá uma olhada aqui na letra B. A letra B, ela traz 1, 3, né? 1, 3. E ela aponta o 2 para cá, ó. Percebe, ó? O 2 é lá em cima, seria o primeiro. O 1 e o 3. Gente, como é que eu falo, né? Que o arqueólogo tirou fotos em preto e branco? Que as fotos foram encontradas e reveladas. Aí depois eu digo que isso torna a múmia mais antiga, sem nem ter falado aí de múmia. E depois eu pulo para cá. Não tem como. Não tem como. Percebe? E aí agora, aqui ó, no item, na letra C, eu tenho no final 2 e 4. Então vamos fazer aqui 2 e 4. Não dá, gente. Ó, eu tenho 2 e 4, o 1 seria aqui, ó. Vamos colocar aqui na ordem, seguindo aqui, considerando essa letra C que está em análise. Então seria 5, seria 1, seria 3, 2 e 4. Gente, olha como ficaria louco. Começar aqui com 1, né? Aqui fica ótimo. Eu digo que em 1960, a equipe de arqueólogos encontrou 13 corpos, nananã. Aí eu digo, os esqueletos estavam em covas de 8.000 anos. Fica bom, né? Aí depois eu digo, o arqueólogo tirou fotos, ok. Mas aí, olha que coisa mais louca. O arqueólogo, Manuel, tirou fotos em preto e branco com a câmera analógica. As fotos foram encontradas e reveladas recentemente. E pasmem, o recorde anterior não era do Egito. Recorde de quê, meu Deus? Não há relação, né? Eu não tenho uma sequência lógica, a coerência fica prejudicada e a coesão. Então, ó, não dava para fazer esse pulo aqui. Então, aqui, ó, na letra D, né, eu inclusive já mostro aqui, já aponto para vocês que tem tudo para ser a letra E, né? Porque na letra E eu tenho uma sequência. Mas vamos, por garantia, logo desmistificar aqui a letra D. Na letra D, ele coloca o número 1 aqui, coloca o número 4 aqui. Então, ó, um espaço enorme entre um e outra, né? Ele fala que tirou fotos e vai jogar as imagens lá para o final. Percebe que não tem como? Olha o 2, ficaria 5 e 2 aqui e o 3 aqui. Então, olha como ficaria louco. Falaria que ele tirou essas fotos, depois que os esqueletos estavam em covas. Depois falaria, e pasmem, o recorde anterior não era do Egito, sem ter citado que recorde é esse, que coisa é essa. Né? Então, eu não tenho relação também de coerência. E aí agora, considerando aquela nossa dica, né, que já faria a gente ir direto para a letra E, vamos organizar para ver se fica legal? Aqui seria o 4, aqui seria o 1, aqui seria o 5, aqui o 2 e aqui o 3. Sim, Gabriel, sim. O que é interessante, ó, o Gabriel está perguntando o seguinte, né? Para também, né, quem está assistindo a gravação acompanhar. Testar por eliminação a ordem das alternativas é uma boa maneira? Sim. Agora, o que é interessante é você tentar fazer de tudo para ganhar tempo, né? Para você não ter que fazer teste dos cinco itens, né? Então, você pode tentar pegar algumas coisas para já eliminar alguns itens, né? Coisas que são absurdas. Por exemplo, eu jamais poderia começar aqui, né? Eu jamais poderia começar aqui com esse e pasmem, né? Falando de recorde e tudo mais. Então, assim, eu tenho como eliminar alguns itens e considerar também o que eu tenho no meu texto e que tem que ser seguido. Aqui eu noto que tem que ser seguida essa sequência. Eu tenho que ter número sequenciado. E aqui a banca, ela não deixou duas opções, né, para a gente entrar em conflito e ter uma dificuldade maior. A única sequência, né, de final que a gente tem aqui, 2, 3, tá na letra E. E aí, vamos ler, ó.
Os esqueletos estavam em covas de 8.000 anos, o que já os torna uma baita descoberta arqueológica por si só. O arqueólogo Manuel Farinha dos Santos tirou fotos em preto e branco com a câmera analógica. As fotos foram encontradas e reveladas recentemente, após a análise das imagens e visita ao sítio arqueológico. Um grupo de pesquisadores da Suécia descobriu que pelo menos um daqueles corpos foi mumificado. Aí agora, ó, isso o torna a múmia mais antiga de que se tem notícia, batendo o recorde anterior por 1.000 anos. E pasmem, o recorde anterior não era o do Egito. Ele pertencia às múmias de 7.000 anos do povo Chinchorro, encontradas no deserto Atacama, do Chile. Percebe que tem toda a conexão? Aqui rolava também, gente, a conexão, ó, porque deixa eu ver, ó. Aqui eu tenho batendo recorde e pasmem, o recorde anterior. Então, aqui eu também precisaria, né? Eu precisaria, se aqui fosse 4, aqui teria que ser 5. Se aqui fosse 3, aqui teria que ser 4. Então, a banca de vocês, ela traz essas pistas, né? Na hora em que a gente vai resolver, a gente percebe que, geralmente, ela coloca 2 parágrafos que necessariamente tem que ser a sequência um do outro. E que isso faz com que a gente consiga eliminar letras. Beleza? Então, é isso. Confirmadíssimo. Meu gabarito. Letra E. Então, vamos lá. Vamos aqui marcar a letra E. Deu para entender direitinho? Alguma dúvida, gente? Algum esclarecimento? A gente fez, né, ao longo do nosso curso, acho que 3 ou 4 questões de sequência. Então, a gente já treinou bastante, usando diversos, digamos assim, métodos, aprimorando e mostrando o que está funcionando mais para a banca de vocês. E esta é uma das questões mais novas, né? Se não for a mais nova, de sequência, de ordenação de parágrafos. Beleza? A institucionalização da prática de planejamento busca dar, por meio deste mecanismo, direcionalidade às ações de saúde. Sobre planejamento, busca dar, por meio deste mecanismo, direcionalidade às ações de saúde. Sobre planejamento e programação em saúde bucal, assinale a alternativa correta. Alternativa A. As principais etapas do planejamento são compreensão da realidade, hierarquização dos problemas, definição de diretrizes, elaboração e execução da programação, acompanhamento e avaliação. B. É por meio dos gestores locais, municipais, estaduais e nacional, que a sociedade avaliará a situação de saúde e proporá diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. C. O gestor do SUS, independente da instância de atuação, federal, estadual ou municipal, tem autonomia para aprovação do orçamento em saúde em seu nível de gestão. D. O plano de saúde é um resultado do processo de planejamento e orçamento de determinada esfera do governo no tocante à saúde para o período de 4 anos, sendo elaborado no último ano de gestão em curso, com execução a partir do primeiro ano da gestão subsequente. E, em situações que as necessidades de saúde são as mais diversas possíveis, deve-se eleger o atendimento da demanda espontânea para assim resolver rapidamente o problema dos usuários. E aí, questão 1. Qual a alternativa correta? Viviane, você fez a pergunta, quem controla? Quem controla o plano de saúde? O plano de saúde ele precisa ser apresentado. Não tem quem controla o plano de saúde. O plano de saúde ele é desenvolvido pelos gestores em todos os níveis. Tem o plano de saúde municipal, plano de saúde estadual e plano de saúde federal. Inclusive, isso precisa estar publicado e precisa ser, através da lei de acesso às informações, ele precisa estar publicado para que a população possa ter acesso, mas não tem quem controla o plano de saúde. É responsabilidade do município, do estado e do município, do estado e da União fazer esse plano de saúde. Um dos requisitos para receber aquela transferência fundo a fundo que nós vimos lá no decreto 7508 e também na lei 8142 é que os municípios eles apresentem plano de saúde. Não existe isso de controle, é uma responsabilidade do ente público fazer a apresentação do plano de saúde.
Questão 1, qual a alternativa correta? O que vocês colocariam nessa questãozinha? Vocês lembram dessa definição? A sociedade avaliará a situação de saúde e proporá diretrizes para a formulação de política de saúde nos níveis correspondentes. Vimos isso lá na Lei 81/42. Isso é responsabilidade dos conselhos municipais de saúde. É por meio dos gestores locais, municipal, estadual e nacional, que a sociedade avaliará a situação de saúde e proporá diretrizes? Não. É através dos conselhos, nestes níveis correspondentes, é que se fará, que se proporá as diretrizes para a formulação da política de saúde. O gestor do SUS, independente da instância de atuação federal, estadual, municipal, tem autonomia para aprovação do orçamento em saúde em seu nível de gestão? Não, o gestor do SUS ele não tem autonomia. As aprovações de orçamento em saúde será aprovado por meio dos conselhos municipais de saúde, conselhos estaduais de saúde ou conselhos federais. Os conselhos de saúde é que tem essa fundamental responsabilidade de aprovação do orçamento da saúde. O plano de saúde é o resultado do processo de planejamento e orçamento de determinada esfera do governo no tocante à saúde para o período de 4 anos. Até aqui, ó, ok, certinho. Sendo elaborado no último ano. Ele é elaborado quando? No primeiro ano da gestão em curso, com execução a partir do primeiro ano da gestão subsequente. Não. Primeiro ano elaborado no primeiro ano da gestão em curso e a execução no segundo ano da gestão em curso. Em situações que as necessidades de saúde são as mais diversas possíveis, deve-se eleger o atendimento de demanda espontânea para assim resolver rapidamente o problema dos usuários? Não. Para as necessidades de saúde, devemos fazer a utilização das demandas programadas. Demanda espontânea é só para... A gente viu isso, acho que na aula passada. Demandas espontâneas, elas são utilizadas para casos de urgência e emergência, tanto em saúde bucal quanto em outros tipos de agudização das patologias. Questão 2. Essa está com a letrinha menor porque é característica da banca, questões mais longas, tá? Onde põe várias afirmações para você dizer quais são as corretas e quais são as incorretas. Então, aqui, ó, também vamos marcar que é uma questão de 2003, tá? Então, ela fala o seguinte: cáries são patologias, na verdade, hoje a cárie não são patologias, hoje a gente fala doença cárie, tá? Esse termo já com S já é um termo incorreto. Mas cáries são patologias que podem se manifestar em crianças e adolescentes. As atividades preventivas pessoais têm muitas vezes êxito limitado. Devido a isso, e pelo fácil acesso que as escolas possuem a um grande número de jovens, ações preventivas têm sido realizadas. Com base no assunto, considere as seguintes afirmativas. E aí, eles te dão 4 afirmativas para você anotar o que é falso e verdadeiro. Levem a caneta na prova, uma caneta colorida, um lápis, para que vocês possam riscar, rabiscar, anotar todo o caderno de pergunta. Então, vamos lá. Afirmativa 1. O flúor na água de abastecimento, em uma concentração ótima, que oscila entre 0,7 a 1,2 ppm, de acordo com a temperatura média diária, constitui programa de prevenção mais apropriado. Essa já é uma questão que aborda cárie e aborda flúor, tá? Ela está abordando esses 2 temas. Eu vou falar de flúor separadamente, mas a concentração na água de abastecimento é exatamente essa, tá? Varia de 0,7 a 1,2 ppm. No Brasil, a grande maioria das cidades recebe 0,7 ppm de flúor, porque nós somos um país tropical e a quantidade que vai ser colocada na água, ela é calculada pela média da temperatura diária. Então, pega a temperatura média, né? Na verdade, não é nem diária, é anual, que pega a temperatura média das cidades e é calculado pela ingestão de água. Então, cidades mais frias, pessoas tomam
menos água. Cidades mais quentes, pessoas tomam mais água. Mas no Brasil, geralmente, é 0,7 ppm de flúor. E é um ótimo programa para prevenção de cárie. Então, a alternativa 1 está correta. Então, aqui pode ser, a gente já elimina a B, a gente já elimina a C, tá? Vamos continuar. 2. Em um programa escolar visando o controle de placa em massa, pode-se incluir a remoção escrupulosa de depósitos moles visíveis pela escovação sem dentifrício, tá? Essa é uma questão que eu vou abrir um adendo, tá? Você remover, né, o biofilme é muito importante, mas hoje a gente tem programas nas escolas que orientam a escovação supervisionada, com dentifrício, tá? Então, já vou adiantar, a banca considera essa verdadeira, mas hoje, essa questão é mais antiga, hoje a gente utiliza dentifrício. Tem até depois uma questão na parte de flúor que fala justamente sobre isso, sobre essa escovação supervisionada com o uso de dentifrício, tá? Então, hoje, na atualidade, seria com dentifrício, tá? Com dentifrício fluoretado. Mas a banca que considerou certo porque é uma questão antiga, uma questão de 2003. Alternativa 3. Em programas preventivos, englobando grande quantidade de pessoas, como são os escolares, o incremento do uso do fio dental deve ser minorado em detrimento da escovação. Essa daqui eles colocaram como falso. Na verdade, a gente não tem que minorar o uso do fio dental, porém a escovação continua sendo a principal forma de controle do biofilme, tá? O uso de fio dental também é importante. Hoje tem alguns estudos avaliando a evidência científica se realmente ele é tão importante como a gente acredita. Eu acredito que sim, principalmente em dentes que têm contatos, né? O fio dental continua sendo importante, principalmente para a prevenção de cáries proximais, mas hoje existe um questionamento, tá? Aqui eles colocaram como falso, tudo bem? Mas também é uma questão que poderia ser reavaliada. Mas lembrando que é uma questão velha, de 2003. E a alternativa 4. Os agentes reveladores conseguem indicar a presença de placa, especialmente em níveis oclusais e incisais, e são elementos fundamentais em programas preventivos. Quando a gente faz programa preventivo, a gente não cora o biofilme, tá? Assim, e o uso de evidenciadores de placa, ele vai corar principalmente em facilisa, que é onde o paciente não vê, né? Em cervicais, em oclusais, às vezes o paciente consegue observar o biofilme acumulado. Ele indica principalmente, né, em níveis oclusais e facilisas, tá? E não em incisais. Então, essa daqui está errada. Então, essa resposta seria a resposta D, a 1 e 2 são verdadeiras, lembrando que a 2 e a 3 a gente tem observações por serem questões mais antigas, tá?